nós vamos conversar sobre o que é fascite plantar, como a gente vai tratar, diferenciar ela do esporão calcanear. Olha que interessante. Então, eu te convido para ficar até o final dessa nossa conversa que você vai saber tudinho, ok? Com isso, a gente tem que saber que o método da massoterapia podal, ele é um método que veio para fazer com que você, massoterapeuta, não tenha dores na sua jornada de trabalho. Fazer com que você possa melhorar a condição do seu cliente, mas você fica íntegra também. É um método que foi desenvolvido por mim para que a gente possa ver o nosso cliente de uma forma ampla, holística, como um todo. O cliente ele precisa ver, a gente precisa olhar o nosso cliente de uma forma ampla. E é para isso que eu desenvolvi o método da massoterapia podal. Mas mais do que isso, a massoterapia podal me deu a oportunidade de estar aqui falando com você, mandando essa mensagem para o mundo e fazendo com que você melhore o seu entendimento de que nós não podemos trabalhar com dor, porque a gente só dá aquilo que tem. Isso aí mesmo. Isso aí, a gente só dá o que tem. Quando nós estamos com dor e nós estamos fazendo esse atendimento com dor, o cliente percebe. Você não consegue dar toda a tua capacidade de atendimento naquele momento. Olha que interessante. E se você utilizar o método da massoterapia podal, você vai inovar nos seus atendimentos. E é uma prática eficaz. Olha só, você inova e ela é eficaz. Isso, a tendência de você fidelizar no primeiro atendimento. Incrível isso, né? Não é mesmo? Olha só, então a gente tem que ver que a fascite plantar, ela tem grandes possibilidades e acontece frequentemente nos nossos atendimentos, nos nossos consultórios. A fascite plantar ela é um processo inflamatório ou degenerativo da fáscia plantar. E essa fáscia plantar, ela é um tecido fibroso e ele é pouco irrigado também, porque toda a parte do tecido conjuntivo é pouco irrigado. Então, com essa informação a gente vai entender lá na frente como é que vai ser o nosso atendimento. Então, e esse tecido conjuntivo, ele recobre toda a musculatura do nosso pé. Aí a gente já começa a entender de que forma ele se comporta, porque ele vem do calcâneo até a base dos dedos. Interessante isso, né? Essa é a fascite plantar. É uma inflamação ou uma degeneração de toda a fáscia plantar. Olá, tudo bem com você? Doutora Lara, tudo bem com você, Lara? Nós estamos falando sobre a fáscia plantar. Olha só, a fascite plantar, né? Que é uma coisa muito bem estabelecida. A gente sempre encontra uma pessoa que está com dor. E a pessoa ela já vem meio que mancando para os nossos consultórios. E esse mancar, ele diz tudo, se é ou não a fascite. Ele é um dos pré-requisitos para a gente, isso aí é fascite plantar. Quando a pessoa acorda e coloca o pé no chão, ela vai e sente uma dor bem forte, e essa dor, com o decorrer do dia, ela vai melhorando, porque vai aquecendo, porque vai alongando. Olha só, aquecer e alongar. Isso já dá uma ideia do que a gente pode fazer para o nosso paciente, né? Então, a fascite plantar, ela é uma inflamação ou uma degeneração do tecido conjuntivo que recobre toda a parte do nosso pé. E isso
essa fáscia que recobre o pé. Olá, tudo bem com vocês? E essa fáscia que recobre os nossos pés, essa nossa musculatura, a fáscia que ela vai, o que dá a entender para a gente prestar bem atenção, ela vai ficando retesada. Isso é bom a gente saber, porque lá na frente a gente já vai saber como tratar essa fascite plantar, tá? E isso a gente vai tá conversando sobre isso. Então, toda essa parte do pé, ela vai estar retesada e inflamada, porque essa fáscia, essa aponeurose, ela sai do osso do calcâneo e vai até os dedos. Imagina essa parte aqui inflamada. Esse osso do calcâneo, ele dá o formato ao nosso calcâneo, ao nosso calcanhar. Então, temos uma manobra na massoterapia podal, que a gente chama de parafuso do calcâneo, que é dessa forma que a gente também trata, e eu vou estar falando sobre isso na nossa conversa de hoje. Então, isso é para a gente saber que ela é uma inflamação ou uma degeneração. Degeneração porque daqui a pouco, quando a gente não trata e não orienta esse nosso paciente, ele vai também tendo uma degeneração nessa estrutura. Mas, frequentemente, nós confundimos, né? A grande parte das pessoas confunde a fascite plantar com o esporão do calcânio. São duas coisas diferentes, porém elas são intimamente ligadas. E eu vou te explicar por quê. Porque o esporão de calcânio, ele é caracterizado pelo crescimento, veja bem, pelo crescimento de um osso que é uma ponta do osso do calcânio. Então, cresce um osso na parte do osso do calcânio. Mas, Alessandra, tem gente que tem esse osso? Sim! Para a maioria das pessoas, elas têm esse osso, mas não dói. O que vai fazer ela doer vai ser a inflamação dessa fáscia. Deu para entender como eu quero que você entenda? Então, ela é uma dor secundária, só que ela está intimamente ligada com a fascite plantar, porque ela está no pé, ela faz parte da fáscia plantar, mas ela não é a fascite plantar. A gente se engana quando a gente quer melhorar isso. Outra coisa, a gente vai falar de tratamento com a massoterapia podal, né? Quando isso aqui vira a parte da inflamação, a parte do desconforto, o paciente às vezes nem anda, não consegue andar. Eu falei lá na frente que essa é uma das causas que impede o nosso paciente, o nosso cliente, a ter uma atividade de vida diária boa, justamente porque ele pisa, dói, pisa, dói. Muitas vezes esse osso é retirado com cirurgia, com raspagem, muitas vezes é. Só que isso frequentemente não adianta, tá? Como é que a gente vai poder tratar a fascite plantar? Dentro da massoterapia podal, nós temos movimentos específicos para isso. Por quê? Porque o pé é maleável, porque ele assume formas para fazer movimentos específicos. Olha que interessante. E o massoterapeuta, ele vai poder fazer uma única manobra para melhorar toda a parte posterior de coxa e também na panturrilha. Olha, duas estruturas. Quando a gente começa a avaliar uma pessoa, a gente tem que ter em mente que a avaliação é uma chave mestra. A avaliação, ela vai te dar um rumo. É isso que ela vai fazer. A avaliação, ela vai te dar um norte. Para quem não sabe para onde vai, todos os caminhos levam a algum lugar. Por isso que o massoterapeuta, ele faz manobra, e ele não consegue melhorar
a estrutura do paciente e se desgasta com muita frequência. Isso é muito comum. Isso aconteceu comigo, inclusive. De eu ficar com muitas dores, não conseguia ajudar a pleno vapor o meu cliente, mas com tudo isso, o desgaste, eu melhoraria a condição do cliente e a minha condição ficava cada vez mais para baixo, né? Porque nós, massoterapeutas, se a gente não tiver essa consciência de que a mão, ela é para avaliar, para fazer tração, para fazer torção, pequenos movimentos, né? Fazer o tratamento da cervical. Isso aqui é uma área nobre, com tecidos que passam e irrigam o cérebro nobre. Tudo isso a gente vai fazer com a mão. Mas uma musculatura forte, uma musculatura posterior, de grandes alavancas, a gente vai utilizar os pés como a nossa principal ferramenta de trabalho. É isso que eu proponho para você. É isso que eu faço. E essa prática que me ajudou a me dar estrutura para eu estar aqui agora conversando com vocês. Essa é meu maior orgulho, para falar a verdade, de estar aqui passando um conhecimento de que eu passei por tudo isso e que eu quero ajudar essa classe que eu tanto amo de massoterapeutas. Então, quando a gente vai tratar um cliente, a gente tem que pensar que a avaliação ela é importante. Se a gente for fazer uma linha de raciocínio, porque é a avaliação palpatória, que é uma parte do que eu te ensino, a avaliação palpatória, ela vai te dar um norte. E a gente vai fazer uma lógica. A avaliação, existe uma lógica. Por exemplo, se eu falei que aqui existe um tendão que ele recobre com uma aponeurose, uma fáscia que recobre toda a sola do pé e vai até os dedos, esse tecido, alguém está tracionando para cá, não tá? Esse alguém é a aponeurose do gastrocnêmio, porque agora a gente vai pensar que nessa estrutura aqui, ó, aqui já é a panturrilha. Nós temos 3 músculos importantes: o gastrocnêmio medial, o gastrocnêmio lateral e por baixo a gente tem o sóleo. E todos eles se fixam aqui. Se eu tô falando que essa estrutura ela tá intimamente ligada com a fáscia plantar, nós temos que fazer com que essa estrutura se alongue, essa estrutura relaxe, para que a gente comece a ter um bom resultado na irrigação dessa parte aqui. Então, quando o tratamento ele vem à tona, isso significa que a gente já está sabendo essa linha de raciocínio, essa lógica do que a gente vai fazer. Então, relaxar. Agora, a gente tem que ter em mente também que a musculatura da panturrilha, ela funciona como um coração, ó, que ela é acionada. Ela faz esse movimento, ó. Ela colabora com o retorno venoso. Se essa panturrilha, ela tiver muito retesada, ela tiver muito contraturada, ela não vai permitir que a musculatura se movimente e não vai movimentar essa bomba venosa, essas válvulas que levam o sangue rumo ao coração, que é o destino dele. Tem que ser assim. É esse o sentido do coração. Olha só, ele faz ele gira no nosso corpo. Então, alguém tem que fazer o trabalho de colocar o sangue que está lá nos pés, na parte inferior, rumo ao coração. Alguém tem que fazer com que o sangue circule da parte posterior para a superior. E é a bomba venosa da panturrilha que isso acontece. Então, isso aí já fica... A cada contração dos músculos da panturrilha representam um bombeamento, olha que interessante, a mais no retorno venoso que segue ao coração. Então, mais
um bombeamento no coração, porque está chegando sangue. E quanto mais sangue chega, mais vascularizado está o nosso corpo, mais vascularizado vai estar a nossa face, nossa cabeça. Olha que importante a gente saber disso para que a gente possa fazer com que o cliente seja orientado também. E outra coisa, partindo do tratamento, né? Pro tratamento eficaz, porque a avaliação ela vai te dar um tratamento eficaz, que é o que a gente está falando agora aqui. Se a gente quer melhorar a fáscia plantar, a gente tem que melhorar a musculatura posterior da coxa, posterior, toda a musculatura posterior, coxa, panturrilha, até mesmo o glúteo. Que essa manobra que eu falei anteriormente do calcanear em rosca vai justamente em cima do glúteo para que a gente possa fazer com que todo o glúteo máximo ele relaxe para consequentemente ir relaxando as outras musculaturas. Posterior de coxa tem que relaxar e alongar. A panturrilha tem que alongar e relaxar. E tudo isso a gente faz com a massoterapia podal. Tem uma outra manobra que sai da prega glútea e vai até o calcanhar. E esse movimento contribui para o relaxamento das fáscias, músculos e tendões em um único movimento. Interessante isso, né? Isso motiva a gente trabalhar com a massoterapia podal para que toda a parte do relaxamento da musculatura, de tendões, de músculos, melhorem logo no primeiro atendimento, porque vai mais profundamente, a gente utiliza o peso do nosso corpo, mas mais do que isso, você massoterapeuta não tem por que ficar fazendo com as mãos o que você pode fazer com os seus pés. E eu te ensino a fazer isso. Isso é simples, mas existe um passo a passo que deve ser seguido para que toda uma estrutura consiga melhorar. Toda uma avaliação, uma lógica, você consiga melhorar a condição do seu cliente logo no primeiro atendimento. Existe uma lógica para isso, uma lógica, tá bom? Então, a gente falou que a dor na sola do pé, ele é o principal indicativo de que existe um problema, e esse problema ele pode acometer o calcanhar, uma dor, até mesmo o arco plantar, que essa é uma das causas, né? Dor é um indicativo de que existe algum problema, principalmente ao acordar. Depois, um dos principais problemas também, as causas da fascite plantar, é o arco plantar da pessoa ser muito acentuado, ó, um arco plantar muito acentuado ou um arco plantar muito desabado, que ela vai ficar como se fosse um pé chato. Então, essa é uma coisa que a gente tem que se atentar. O paciente chega, tu já vai dando uma avaliada, até porque a gente pode indicar outros profissionais para melhorar aquela condição. Isso é importante a gente saber. Quando a gente trabalha com uma multidisciplinaridade, existe a possibilidade de você também, não deu conta, vou mandar pro colega, né? Para um outro especialista. Outra coisa, atividade física, exercícios físicos de alto impacto, muito impacto, fazem com que a fáscia plantar ela não resista também. Ela começa a retesar, puxando aquela aponeurose, fazendo com que esse ponto que está segurando, ele fique muito pressionado. Então, consequentemente, ele vai tracionar, ele vai ficar inflamado e vai causar problema. Isso é bom a gente já saber lá na ficha de avaliação como que a gente vai orientar o paciente. Ah, ele é atleta ou outra coisa, ele é obeso? A obesidade também traz esses problemas.
É uma pessoa que está com o arco plantar desabado ou anda só descalço. Então, tudo isso a gente tem que anotar na ficha de avaliação, mas na ficha de anamnese a gente anota. Só que a avaliação, ela é palpatória. A avaliação vai fazer com que você melhore a situação do seu cliente, porque você vai saber onde pegar, da onde que está vindo essa dor. Porque onde dói a gente já sabe, é lá no pé. Mas como que a gente vai tratar para melhorar a condição do pé do paciente? Isso, a avaliação palpatória dá muita segurança para a gente, tá? Falamos da parte das causas, né? Que pode ser exercícios de alto impacto, arco do pé desabado, arco do pé muito arqueado, também pode ser a obesidade. Então, tudo isso a gente tem que melhorar o nosso conhecimento e através da avaliação palpatória que a gente consegue colocando e vendo o que está acontecendo ali. Muitas vezes o paciente fala, mas eu fui no ortopedista, ele falou isso, falou aquilo. Isso também a gente anota. Faz sentido o que o paciente está falando, tá? E assim, ó, mas a principal fator da causa da fascite plantar é a falta de alongamento. A falta de alongamento vai fazer com que os músculos e toda a fáscia ela fique muito retesada e não libere lá embaixo. Isso é importante. Por isso que eu digo que a manobra que sai de um ponto a outro, você alonga, você relaxa e com isso você trata a fáscia, músculos e tendões num único atendimento e num único movimento. Isso facilita muito para nós, massoterapeuta. A gente facilita muito porque você não precisa ficar batendo nas mesmas teclas sempre, sabe? Fazendo aqueles movimentos com as mãos para deteriorar as mãos. Não é isso que a gente quer, tá? Então, olha só. A fáscia plantar, ela tem uma relação direta com a musculatura posterior. É aquilo que eu falei, quando a gente melhora a musculatura posterior, que ela está encurtada, devido ao não relaxamento dos músculos. Olha aí, ó. Olha onde o massoterapeuta entra. Falta estímulo para aquela musculatura ficar mais alongada. E parte da musculatura, você, massoterapeuta, vai poder fazer todo esse movimento com a massoterapia podal em um único movimento. Então, a musculatura estando muito retesada, o que vai acontecer? Ela traciona o tecido do pé, tracionando o tecido do pé, aquele ossinho do calcâneo que eu falei, ele vai ficando cada vez mais esticado e inflamado, causando o esporão do calcâneo. Sem ser isso, quanto mais a fáscia plantar ela fica retesada, porque os músculos não estão funcionando de forma adequada, falta relaxamento e falta alongamento da posterior da perna, toda essa fáscia ela vai ficando encurtada e com isso você vai fazer com que toda a fáscia plantar ela também fique muito, muito machucada. São esses estímulos que a gente precisa dar. Olá, tudo bem com você? É esses estímulos que a gente precisa dar para melhorar toda a parte da estrutura do pé. Tá bom, gatinhas? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Massoterapeuta, eu tô aqui te ensinando um método que você pode com bastante tranquilidade fazer com que o seu cliente melhore logo no primeiro atendimento, aumentando a sua autoridade, aumenta os seus resultados, aumenta o seu faturamento e o mais interessante de tudo, você não tem dores nas mãos, punhos, dedos,
sem dor, massoterapeuta, sem dor. Ok? Eu realmente espero que essa nossa conversa faça você refletir sobre o tratamento com a massoterapia podal, que é um tratamento que veio para melhorar o que já era bom. Então, a massagem, ela é tudo de bom, mas se você fizer ela com os pés, você vai garantir que o seu cliente melhore logo no primeiro atendimento e mais do que isso, que você não fique com dor.